Olá, e se existisse uma forma de apertar um botão de reset na vida? A ideia de uma transformação radical, e não em anos, mas em questão de meses, é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Vamos entender como isso funcionaria na prática. Essa frase, ela toca num medo que é quase universal, né? O medo de uma vida desperdiçada. É um sentimento que, hoje em dia, é muito alimentado pelas distrações modernas, a rolagem infinita nas redes, as comparações que não levam a lugar nenhum. A verdade é que muita gente se sente presa nesse ciclo. Mas e se a mudança não precisasse de 5 ou 10 anos? A premissa central aqui é bem ousada. Uma transformação de verdade pode acontecer em só 6 meses. 6 meses de foco total, concentrado. Parece pouco tempo, mas o efeito acumulado desse foco é brutal. Tá, mas o que significa desaparecer? Não é para sumir do mapa de verdade, claro. É um recuo estratégico. É sobre se afastar do barulho, do drama, daquela necessidade de validação externa para finalmente conseguir ouvir a própria voz e construir algo real. Ok, o primeiro passo, mais fundamental de todos, é criar um ambiente que permita o foco. Basicamente, é cortar o ruído para conseguir ouvir o sinal com clareza. O interessante aqui é a especificidade, né? O ruído é tudo aquilo que só rouba a energia e não devolve nada de valor. Quando essas distrações são cortadas, o cérebro finalmente tem a chance de se recalibrar. Sabe, essa estimulação constante deixa a gente meio anestesiado. E o silêncio, que pode ser desconfortável no começo, é o lugar onde o foco profundo realmente acontece. Depois que o espaço está limpo, o próximo passo é construir uma estrutura, uma espécie de proteção, uma fortaleza mesmo, contra os velhos hábitos e as distrações que sempre tentam voltar. E essa fortaleza é a rotina diária. A disciplina, nesse contexto, não é vista como uma punição, mas sim como uma proteção. Cada vez que a pessoa se mantém firme nessa estrutura, ela está protegendo o seu eu do futuro do arrependimento. É a consistência que constrói os muros, não a perfeição. Olha, este ponto é crucial. Desaparecer não é só se afastar dos outros, é também deixar para trás a versão antiga de si. A realidade de agora é um reflexo direto dos pensamentos do passado. Então, para criar uma nova realidade, é preciso instalar novos pensamentos. A fonte que analisamos dá muita ênfase a isso. O treino físico não constrói só músculos, constrói caráter. Cada repetição na academia, cada quilômetro corrido, é uma prova de que é possível, sim, fazer coisas difíceis. E essa prova se espalha para todas as outras áreas da vida. Certo. Com o espaço limpo e a fortaleza de pé, toda essa energia e foco recém-descobertos são direcionados para um único lugar: o desenvolvimento de uma habilidade ou de um projeto específico. A questão central é que, enquanto o mundo está distraído, a pessoa que desapareceu está lá, nos bastidores, criando. Enquanto uns buscam curtidas, ela busca o domínio da sua arte. Enquanto falam, ela faz. O foco é em construir algo que tenha valor de verdade. Mas vamos ser realistas. Esse processo todo tem um desafio psicológico bem grande. E reconhecer isso torna toda essa ideia mais palpável, mais real. Esse é o momento da verdade, o ponto em que muita gente desiste. A incapacidade de ficar em silêncio consigo mesmo é o que prende as pessoas nos ciclos de distração. Resistir a esse sentimento, essa é a parte mais crítica da jornada. E aqui acontece a virada de chave. Ao suportar a solidão, algo poderoso é descoberto. A solidão se transforma em autoconsciência. E a autoconsciência, por sua vez, vira uma força interior que é simplesmente inabalável. Então, vamos avançar no tempo. Os 6 meses se passaram. O período de trabalho focado acabou. O que acontece na hora de voltar? A primeira mudança é visível, é externa. 6 meses de disciplina diária se manifestam no corpo, com mais saúde, mais força física. É a prosa física de uma transformação interna muito profunda. A segunda transformação é mental. Aquela névoa da distração constante some e no lugar dela surge uma clareza de pensamento. O foco vira o modo padrão, não mais a exceção. E talvez o mais importante de tudo, nasce um novo senso de direção. A fofoca, as curtidas, as amizades superficiais, nada disso tem mais o mesmo peso. A pessoa percebe que desaparecer não foi sobre perder o mundo, foi sobre se encontrar. E aqui está a beleza da coisa toda. Ao retornar, a necessidade de provar qualquer coisa simplesmente some. As pessoas podem até perguntar, onde é que você esteve? A resposta é simples, construindo.
A transformação fala por si só. E a gente termina com essa pergunta. A ideia não é desaparecer para sempre, mas sim se dar de presente 6 meses. 6 meses de silêncio, de foco e de construção. Fica a reflexão sobre o potencial que existe dentro desse pequeno período de tempo.